Se você sente que você precisa aparecer no Instagram, gravar vídeo pro TikTok, ter autoridade no YouTube, ser corporativo no LinkedIn e ainda ser um twitteiro, respira. Muitas vezes você não precisa dar conta de mais de uma rede social ao mesmo tempo. Às vezes é uma questão de entender qual é a melhor rede social para os seus objetivos, para o seu lifestyle e para o seu estilo de conteúdo preferido. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar como escolher as plataformas certas sem despender tanta energia e para atuar de forma bem estratégica, e também vou te mostrar como eu faço o reaproveitamento de um único conteúdo para usar esse mesmo conceito em todos os canais de atuação que eu estou. Existe essa ideia de que a gente precisa estar presente com frequência em absolutamente todas as redes sociais, e essa estratégia funciona muito bem se você tem uma equipe, se você tem social media, editor de vídeo, um roteirista, um copywriter, e a maioria das pessoas não tem acesso a esses recursos. O que acontece com uma pessoa normal quando ela tenta fazer isso? Ou ela começa e desiste, então ela acaba sendo muito inconsistente, fica indo e voltando, ou ela desiste de vez e abandona uma dessas redes sociais, ou então ela até tenta republicar o mesmo conteúdo em diversas plataformas, mas ela não vê resultado, porque cada uma das plataformas tem uma linguagem diferente, um público diferente e um formato que funciona melhor. Então, nem sempre você pegar de uma e colocar na outra vai te dar os mesmos resultados. Então, como conseguir bolar uma estratégia que funciona melhor para o seu caso? Entendendo como funciona cada uma dessas plataformas. Então, aqui nesse vídeo, eu vou destrinchar as características, as vantagens e os benefícios que você tem em cada uma das principais plataformas das redes sociais. Então, começando pelo Instagram, que é a plataforma mais popular aqui. Quando a gente fala de perfil de usuário do Instagram, cerca de 63% da nossa população tem essa rede social. Para você ter noção, o Brasil é o terceiro maior país em número de usuários dessa plataforma. Os usuários do Instagram estão na maioria entre 18 e 34 anos. 60% dos usuários estão nessa faixa. Ou seja, a maioria do público do Instagram são jovens adultos que estão ali na fase de trabalhar e de gerar bastante renda. Quando a gente fala de conversão, o Instagram é uma excelente plataforma. Por quê? Porque ele nos oferece diversas ferramentas onde você pode fazer oferta dos seus produtos. Você tem os stories, onde você pode fazer ofertas diretas. Você tem a DM, que você pode conversar com os seus clientes. Você pode fazer tráfego pago. Você pode fazer automações no ManyChat e levar as pessoas para outras plataformas, para uma landing page, para outro lugar. Então, quando a gente fala de conversão direta, uma conversão rápida para vendas, o Instagram é uma excelente plataforma. Falando agora de alcance de marca, para aquelas pessoas que querem ser reconhecidas, que querem ter esse potencial de viralizar e serem conhecidos de repente nacionalmente por um grande grupo, o Instagram oferece sim essa grande possibilidade de viralização. Menos do que em momentos passados, mas ela ainda te permite, porque ela tem ferramenta de compartilhamento, que alguém importante pode compartilhar o seu conteúdo com várias pessoas. Ela tem a aba de Reels, que tem aquela função de descoberta. Pode ser que o seu vídeo exploda na For You de alguém sem você nem perceber e você ficar famoso meio que da noite pro dia. Então, alto potencial de viralização também é uma vantagem aqui dentro do Instagram. Ou seja, a grande vantagem dessa ferramenta é para você que quer fazer vendas diretas, ela é a melhor ferramenta para isso, e para você que quer criar marca e reconhecimento em grande escala. E qual que é a estratégia de conteúdos recomendada aqui para o Instagram? É você ter um mix de conteúdos topo de funil e fundo de funil. O que é o conteúdo topo de funil? É aquele conteúdo que você fala com um público mais geral, com um público que ainda está entendendo sobre o problema, não é aquele público que já está buscando por uma solução. Então aqui seriam vídeos mais inspiracionais, vídeos onde você traz insights, coisas um pouco mais gerais, né, mais genéricas, e conteúdos fundo de funil, aí é quando você fala com um problema mais específico da pessoa, quando a pessoa já está buscando por determinado produto ou determinado serviço e você fala sobre esse problema como uma forma de indicar para o seu produto, para sua venda. Então, que tipo de linguagem funciona no Instagram? O Instagram já foi uma plataforma muito mais visual, muito mais estética, sobre frases e fotos, e ela ainda carrega um pouco dessa essência. Então, o Instagram, as pessoas gostam de fotos bonitas, bem editadas, elas gostam de canvas bem elaborados, então todo tipo de estímulo visual e sensorial tende a funcionar muito bem no Instagram. Então, você vai fazer um Reel, é um Reel com um hook impactante, com música envolvente, com cortes rápidos, as pessoas gostam de se envolver nas narrativas, quase como se elas estivessem dentro de um filme, ou se você vai fazer algum tipo de vídeo, ele tem que ter uma música inspiracional. Funciona muito bem esse tipo de conteúdo mais emocional dentro do Instagram. Outra coisa que funciona bem, quando você traz algo mais inspiracional, o Instagram comporta muito conteúdo do seu estilo de vida, das suas perspectivas do mundo. É um lugar onde você consegue misturar muito bem o seu conteúdo de negócio, mas trazer um pouco da sua personalidade também. A duração da atenção das pessoas dentro da plataforma do Instagram é muito mais curta, então carrosséis
10, que tem um começo, meio e fim, que a pessoa dentro de 10 slides ali vai conseguir chegar a uma conclusão, funciona muito bem. Stories, que você não passe 20 stories para chegar numa conclusão, stories mais escritos, mais diretos, tendem a performar melhor. Vídeos curtos, em que dentro de 1 minuto a 1 minuto e meio você chegue a alguma conclusão e você finalize, tendem a performar muito melhor. Então, a atenção das pessoas é um pouco mais curta, então quanto mais estímulos, mais rápido você conseguir gerar esse insight, gerar essa transformação, melhor vai performar o seu conteúdo. Agora, quando a gente fala de YouTube, ela também é uma plataforma muito grande. Cerca de 67% das pessoas já chegaram a consumir vídeos no YouTube aqui no Brasil. O público do YouTube tem, na sua maioria, entre 25 e 44 anos, ou seja, 40% do público que tá lá dentro tá dentro dessa faixa. O que isso significa pra gente? Ao contrário do Instagram, que já tem muito mais aquela faixa de 18 até 30 e poucos anos, o YouTube a gente passa uma faixa pra frente. 25 e 44 anos é onde está a nossa classe mais trabalhadora, geradora de receita e possivelmente onde está a maior quantidade de pessoas com poder de compra, efetivamente falando. Agora, falando em vendas diretas, aquela coisa de você pegar, ofertar um produto e converter imediatamente, o YouTube já não tem esse perfil. Aqui, o perfil de venda é aquela venda mais focada no longo prazo, porque o YouTube é uma plataforma onde você cria relacionamento, você cria comunidade, e aí, quando a pessoa te acompanha por bastante tempo e já está confiando em você, assim ela estaria mais pronta para efetuar uma compra de você. Então é uma construção para uma venda mais a longo prazo. Com relação a potencial de viralização, o YouTube também é uma plataforma que te possibilita viralizar do dia para noite. Se você acertar bem um conteúdo, acertar sua headline, acertar sua thumbnail, você pode explodir do nada e ganhar diversos seguidores, até porque quando as pessoas começam a consumir de você, o YouTube tende a cada vez mais recomendar vídeos do que você já vem fazendo para essas pessoas. Então ela tem um alto potencial de alcance de marca também. Agora, qual que é a grande vantagem do YouTube? Pelo tempo de consumo das pessoas ser muito maior, as pessoas aqui estão dispostas a assistir vídeos de 10, 15, 20 minutos, essa é a melhor plataforma para você criar autoridade. Isso é importante para quem? Para quem vende produtos high ticket, para aquelas pessoas que precisam gerar confiança da sua audiência na sua capacidade. Esse é o melhor lugar para isso. E qual que é a estratégia de conteúdos recomendada para o YouTube? É você ter um mix de conteúdos mais topo de funil, para você gerar essa discoverability, né, das pessoas descobrirem o seu perfil, mas também conteúdos de fundo de funil, que nem a gente falou no Instagram. E o importante é que você se atenha a um nicho ou a um tema, porque quando a pessoa assistir o seu vídeo no YouTube, ele vai rapidamente recomendar para um próximo vídeo seu. Então, se você faz conteúdos que são relacionados, você tem muito mais chance da pessoa continuar te assistindo e recebendo os seus conteúdos na timeline dela. E qual que é a linguagem que melhor funciona aqui pro YouTube? Se você tem a intenção de vender, o melhor tipo de vídeo é aquele vídeo que você agrega valor, que você traz insight, que você traz uma reflexão. E é legal aqui que você faça um mix entre conteúdos mais técnicos, mas conteúdos pessoais também, porque as pessoas tendem a comentar, a se engajar e a permanecer com você quando você toca ali o coração emocional delas. Então, esse tipo de conteúdo tende a performar muito bem, onde você tá agregando valor. Mas um segundo tipo de conteúdo que funciona bem aqui no YouTube é aquele conteúdo tipo storytelling, aquele conteúdo mais estilo filme, mais narrativo, quase como se a pessoa tivesse sido envolvida por essa história. Ele também tende a performar muito bem se você tiver essa capacidade de produção. Agora vamos falar um pouquinho de LinkedIn. Quando a gente fala do público do LinkedIn, o LinkedIn já tem um público muito mais segmentado, é um grupo muito filtrado para pessoas que trabalham no corporativo ou para empresas/empresários. Com relação a vendas, o LinkedIn não é uma plataforma de conversão rápida, ela é uma plataforma muito mais de conexão, onde você pode gerar autoridade e, por meio dessa autoridade, gerar oportunidade de negócios, para ser convidado para eventos, para palestras, mas efetivamente vender, aqui não é esse lugar. Com relação ao alcance de marca e potencial de viralização, o LinkedIn já é muito mais limitado. Como eu falei, ele tem um público bem segmentado, então aquela coisa de você ser reconhecido globalmente, de você ser reconhecido, né, viralizar, ser uma pessoa que no Brasil é extremamente reconhecida, já fica muito mais limitada aqui. Porém, ele pode te gerar muita capacidade de gerar network, de gerar relacionamento, se você for uma pessoa que agrega valor e tá sempre trocando com as pessoas ali dentro do LinkedIn, oportunidades de trabalho, contratar equipes, pessoas competentes para trabalhar com você, isso funciona muito bem dentro do LinkedIn. Qual que é a estratégia de conteúdos para o LinkedIn? Diferentemente do Instagram, onde você traz muito conteúdo pessoal, o LinkedIn já tem muito mais um viés corporativo, profissional e de autoridade. Então, nada de coisa despojada, muita vida pessoal, ali é um lugar como se fosse seu cartão de visita empresarial. E qual que é a linguagem que funciona ali? O LinkedIn tem
uma linguagem muito mais corporativa e uma linguagem muito mais elaborada do que as outras redes sociais. Então, o tipo de conteúdo que funciona lá são tweets que falam frases impactantes, aquelas coisas que são altamente compartilháveis, artigos que são aquele estilo de newsletter que você vai fazer todo um raciocínio, né, e colocar ali algum tipo de valor. Eu percebo que as pessoas postam muito mais textos do que vídeos dentro do LinkedIn, então é um padrão de consumo das pessoas que estão ali dentro. E o X, que é o antigo Twitter, como que funciona? A população brasileira que usa o X já é uma população muito menor de usuários se comparada ao YouTube, a Instagram e até ao LinkedIn. Cerca de 10% apenas da população brasileira tem Twitch e a maioria dessas pessoas está localizada entre 18 e 35 anos, então são jovens adultos. Falando de vendas, o X não é a melhor plataforma para conversão direta, ela é uma plataforma muito mais para você criar autoridade e criar reconhecimento. Em relação ao alcance de marca, o Twitter é uma plataforma que tem alto potencial de viralização, até porque ela funciona com base em postar e repostar coisas dos outros e comentar em cima das coisas dos outros. Então, se você tem uma ideia legal, ela pode sim explodir do dia para noite. Então, qual que é a grande vantagem do Twitter? Ele é um bom lugar para você criar autoridade, presença de voz, para você criar uma autoridade intelectual. Então, normalmente essas temáticas, se o seu negócio ou o seu tema de trabalho tem a ver com política, negócios, tecnologia, comportamento humano, tudo isso tende a funcionar muito bem lá porque são temas altamente polêmicos e compartilháveis. Então, se você tá dentro desses nichos, dentro do Twitter é onde vão acontecer as maiores discussões. Qual que é a grande estratégia aqui, caso você queira ir pro Twitter? O Twitter é um bom lugar para você validar ideias, então você joga pensamentos que estão ali na sua cabeça dentro da plataforma e já consegue ver que ideias, que conceitos, que temáticas têm alto potencial de viralização e você pode pegar esses conteúdos que viralizaram e performaram bem dentro do Twitter e repostar eles dentro de outras plataformas, tipo Instagram, YouTube, LinkedIn. Linguagem do Twitter são frases de alto impacto, microtextos, threads bem elaborados, então precisa ser uma linguagem muito mais sucinta e direta. Agora falando um pouquinho de TikTok. TikTok é a plataforma que, sem dúvidas, é a que mais tem crescido em número de audiência. Hoje, cerca de 45% da população brasileira tem uma conta no TikTok. Qual que é a grande diferença do público do TikTok aqui? 70% das pessoas que estão lá dentro têm entre 18 e 24 anos, sem contar as que não estão sendo computadas, que são ali menores de idade. Ou seja, a grande maioria das pessoas que usam o TikTok são a geração Z, são pessoas muito mais novas que estão iniciando no mercado de trabalho. Por consequência, a gente sabe que o perfil de compra, o poder aquisitivo das pessoas que estão no TikTok é muito menor se comparado ao público do Instagram e do YouTube e do LinkedIn, por exemplo. Com relação ao potencial de conversão, o TikTok funciona muito bem para converter produtos de ticket mais baixo. O que é um ticket baixo? No máximo R$ 197. Se o seu produto vale mais do que isso, o público não vai ser convertido lá dentro. Agora a gente tem visto a chegada da TikTok Shop, então tende a aumentar a quantidade de conversões dentro da plataforma, porém a tendência é que os produtos sejam também de ticket mais baixo. Falando de alcance de marca, o TikTok é a plataforma que tem a maior possibilidade de alcance orgânico do seu perfil. Isso porque ela foi programada para dentro da sua For You, ela sempre te trazer perfis novos que são relacionados ao tema que você tem engajado. Ou seja, você tem um altíssimo potencial de viralização sem colocar R$ 1 de tráfego dentro do TikTok. Então, qual que é a grande vantagem do TikTok? Se o que você busca é viralização, é ter um conteúdo que bomba de forma orgânica, lá é a melhor plataforma para isso. E se você também tem a ideia de se comunicar com o público da geração Z, sem dúvidas, lá é o lugar onde você tem que estar. Com relação à estratégia do TikTok, aquela plataforma ela é muito mais sobre volume do que sobre qualidade. Então, as pessoas que são grandes lá, você vai ver que vai ter vários conteúdos dela que vão bombar, que vão chegar a 50 mil views, 100 mil views, e vão ter outros com pouquíssimas visualizações comparado aos grandes alcances. Então, não é algo linear que sempre as mesmas pessoas vão descobrir. Pelo menos uma vez por dia, as pessoas postam um vídeo lá dentro. E se você quer fazer disso realmente um sucesso, a ideia é que você poste de 3 a 5 vídeos por dia para você aumentar o potencial, né, as chances de você viralizar dentro daquela plataforma. Outra coisa que funciona como estratégia dentro do TikTok é que as pessoas adoram repetições. Então, se você encontra um quadro, ou um formato, ou um gancho que você começa os seus vídeos e que funciona muito bem, se você repetir ele em diferentes vezes, mas sempre usando o mesmo formato, a repetição é algo que tende a funcionar muito bem se esse vídeo já bombou em algum momento. E
e a linguagem do TikTok? Essa é a questão. Muita gente acha que a linguagem do Instagram é a mesma linguagem do TikTok e não é, gente. O TikTok é uma plataforma que ela propõe que você seja o mais natural possível. Então, quanto mais ensaiado o seu vídeo, quanto mais produzido, são raras as exceções, a menos que você seja um filmmaker, né, que você é um cara que faz storytelling, aí sim você fazer um conteúdo super produzido na verdade é o core do seu conteúdo, mas se o seu conteúdo é agregar valor, quanto mais informal, gravado com o celular, você fazendo alguma coisa ali no seu dia, melhor vai performar. Se você tá tentando ali parecer um personagem ou ser certinho demais, as pessoas vão te ignorar no TikTok. Então, como definir a sua estratégia? Quando eu comecei, eu fui apenas no Instagram. Eu comecei pelo Instagram, depois de um ano postando consistentemente no Instagram, aí eu fui pro YouTube, e depois de um ano postando consistentemente no YouTube, eu tô entrando no LinkedIn. E por que que eu escolhi essas plataformas? Porque elas tinham muito mais a ver com o meu objetivo, que era gerar a venda das minhas consultorias, das minhas mentorias, para um produto que é de um ticket mais elevado. Então eu precisava ter uma plataforma de alta conversão e criar autoridade, só agora que eu tô entrando no LinkedIn para atingir um outro tipo de público. Então a questão é, você tem que descobrir qual plataforma dessas aqui se adequa melhor aos seus objetivos, ao seu estilo de produção, ao seu estilo de vida, e depois que você tiver com uma consistentemente, aí sim você vai agrupando e acrescentando outras camadas de dificuldade. E aí o que é que você vai fazer quando você tiver com a sua segunda plataforma? Você vai começar a fazer o reaproveitamento do conteúdo, não do conteúdo post em si, mas do conhecimento, dos insights e dos valores que você criou para um, você vai reaproveitar e colocar na outra plataforma, adaptando aquele formato. Então, como que funciona o meu fluxo de produção hoje? Primeiro, eu escrevo um vídeo longo no YouTube. Então, eu vou escrever ele com base em newsletters, artigos e livros. Eu faço muita pesquisa e muito embasamento para esse primeiro pedaço de conteúdo que é extremamente completo. Na semana 2, eu pego esse vídeo aqui que eu fiz e eu começo a transformar ele em conteúdos curtos. Então, entra carrossel, reels, tweets, threads, e depois de mais um tempo, quando eu já postei esses conteúdos, eu vou lá no LinkedIn e adapto todos esses conteúdos curtos e longos em textos, que são newsletters, são artigos mais complexos, são conteúdos que têm essa linguagem um pouco mais corporativa. E como que eu faço para dar conta de tudo isso? Eu criei agentes especializados em cada uma dessas coisas. Eu tenho um agente treinado para minha linguagem de conteúdos curtos. Eu tenho um agente no ChatGPT treinado para a linguagem de LinkedIn. Então, a partir do momento que você tem essas automações que te ajudam a converter para linguagens e entendem bem os formatos e padrões que você quer para cada plataforma, você só tem o esforço de fazer isso uma vez, colocar nos agentes e eles vão converter esses conteúdos com muita facilidade e agilidade para você. Então, o fluxo para você fazer isso acontecer é, primeiro, quem é o meu público-alvo? Em qual plataforma o meu público está? Que tipo de conteúdo funciona bem dentro dessa plataforma? Dos conteúdos que funcionam nessa plataforma, qual deles eu me vejo fazendo com mais facilidade e me vejo fazendo por um longo período de tempo? Então, tente aqui ver aqueles formatos que melhor se adequam ao seu lifestyle. Se você gosta de escrever, vá para o conteúdo escrito. Se você gosta de gravar vídeos, grave vídeos dentro do seu carro, você caminhando, indo para o seu trabalho. E por fim, como que eu consigo pegar esse insight e reaproveitar em outra rede social através de algum tipo de automação? Então não, você não precisa estar com a mesma intensidade em todas as redes sociais ao mesmo tempo. O que você precisa é estar com intensidade naquelas redes sociais que mais se alinham ao seu objetivo. O que não tiver, você vai apenas fazer um reaproveitamento desses conteúdos. Quando você escolhe as suas redes sociais com base no seu público, no seu objetivo e no seu estilo de criação de conteúdo, você passa a ser muito mais assertivo e para de desperdiçar a sua energia e o seu tempo. Então, se esse vídeo te ajudou, eu quero que você deixe aqui nos comentários qual plataforma se adequa melhor ao seu objetivo. Eu vou adorar saber. Não esquece de se inscrever no canal e mandar esse vídeo para alguém que talvez esteja confuso sobre qual plataforma estar. Muito obrigada por estar novamente aqui comigo. Eu espero te ver no meu próximo vídeo. Um beijo e tchau!